lições que ainda precisam ser aprendidas. Na encarnação seguinte, segue-se a isso um tempo de celebração da tarefa completada, e um tempo gasto no mundo espiritual antes de ser levada a cabo a encarnação seguinte. Depois que as pessoas morrem em consequência de uma longa enfermidade, tenho-as visto, muitas vezes, descansando, cercadas por uma luz branca durante certo período de tempo após a morte. Tem-se a impressão de que elas estão sendo tratadas em alguma espécie de hospital do outro lado. Observei duas pessoas agonizantes 2 dias antes da morte. Em ambos os casos, estavam morrendo de câncer e tinham adoecido havia algum tempo. Os 3 corpos inferiores, fragmentando-se, saíram do corpo em forma de bolhas nebulosas opalescentes, o que emprestava à pessoa um aspecto opalescente branco. Os 3 chakras inferiores também se fragmentavam, e longos fios de energia saíam do plexo solar. Os 4 chakras superiores se diriam escancarados, como buracos e antes. Já não havia um escudo sobre eles. As pessoas que iam de um lado para outro passavam a maior parte do tempo fora do corpo e afastadas. Aparentemente, haviam saído para algum lugar em companhia dos guias espirituais. Quando elas se achavam em seus corpos, era grande a quantidade de espíritos no quarto. Num caso, via Israel guardando o portão. Enquanto a pessoa se contorcia, presa de dores profundas, perguntei a Israel por que não a ajudava a morrer. E ele me respondeu: ainda não recebi minhas ordens. Azrael é o anjo da morte e me parece muito forte e belo, e não aterrador como querem algumas fontes de Yuan sobre a morte. Meu guia tem dissertado sobre o processo da morte e eu gostaria de citá-lo aqui. Primeiro, diz ele, a morte não é o que compreendemos, senão a transição de um estado de consciência para outro. Segundo Yuan, já morremos ao esquecer quem somos. As nossas partes que se esqueceram estão separadas da realidade por um muro. E nós nos sujeitamos à encarnação para recuperá-las. Daí que, embora temamos a morte, já morremos e, no processo encarnatório de reintegração com o nosso ser maior, realmente encontramos mais vida. No dizer de Yuan, a única coisa que morre é a morte. Durante a vida, separamos com uma parede as experiências que desejamos esquecer. Fazemo-lo de maneira tão eficaz que não nos lembramos de muitas delas. Encetamos o processo de separação pela parede no princípio da infância e continuamo-lo em todo o correr da existência. Essas peças da nossa consciência separadas pelo muro podem ser vistas no campo áurico em forma de obstruções e serão discutidas no capítulo sobre psicodinâmica. Diz Yuan que a morte verdadeira já ocorreu na forma desse muro interior. Como você sabe, a única coisa que a separa de qualquer outra coisa é você mesma. E a coisa mais importante é que a morte já ocorreu nas suas partes emparedadas. Isso seria talvez, do nosso ponto de observação, a mais clara definição do que o ser humano cuida ser a morte. A morte é estar emparedado e separado. É esquecer quem você é. Isso é a morte. Você já morreu. Você, de fato, encarnou para trazer à vida as suas partes que já estão no que você chama de morte, se algum dia usássemos essa palavra. Essas partes já morreram. O processo da morte, que chamaríamos de transição para uma percepção maior, pode ser visto como um processo do campo energético. Descrevê-lo-emos agora para ajudá-la a compreender o processo da morte do ponto de vista áurico. Há uma lavagem do campo, uma clarificação, uma abertura de todos os chakras. Quando você morre, vai para outra dimensão. Há dissolução nos 3 chakras inferiores. Há dissolução, e note o que dizemos dissolução, dos 3 corpos inferiores. Aqueles dentre vocês que assistiram à morte de outros, viram a qualidade opalina das mãos, do rosto, da pele, qual madrepérola opalescente, e belas nuvens cor de opala flutuam no ar. Essas nuvens são os corpos inferiores de energia que servem para manter a união do corpo físico. Estão se desintegrando. Flutuam, e os chakras existentes se abrem. E deles escapam cordões de energia. Os chakras superiores são grandes buracos abertos em outras dimensões. De sorte que esta é a etapa inicial da morte, em que o campo de energia principia a separar-se. As partes inferiores do campo de energia separam-se das superiores. Depois, nas 3 horas, mais ou menos, que cercam a hora da morte,
Ocorre uma lavagem do corpo, um batismo espiritual do corpo em que a energia jorra como fonte logo acima da principal corrente de força vertical. Uma fonte de luz dourada flui e limpam-se todas as obstruções. A aura assume a cor do ouro branco. Como será isso experimentado pelo moribundo em termos de memória? Você já o ouviu. A pessoa vê a vida inteira passar por ela. Justamente isso. Há os fenômenos concomitantes do campo de energia da lavagem da aura. Todas as obstruções se foram. Todas as experiências esquecidas dessa existência estão desobstruídas. Todas fluem através da consciência, e quando a pessoa se vai, vai-se a consciência. E a dissolução de muitas paredes criadas para o processo de transformação nessa determinada vida. Uma tremenda integração. Com a dissolução das paredes erguidas para esquecer no seu interior, você se lembra de quem realmente é. Integra-se no seu eu maior e sente-lhe a leveza e a vastidão. Assim a morte, ao contrário da opinião popular, é uma experiência maravilhosa. Muitos de vocês já leram as descrições dos que foram declarados clinicamente mortos e voltaram à vida. Todos falam num túnel e com uma luz brilhante no fim. Falam no encontro com um ser maravilhoso na extremidade do túnel. A maioria passa a revista a própria vida e a discute com aquele ser. A maioria confessa que decidiu, esponte sua, voltar ao mundo físico para completar o aprendizado, apesar de toda a maravilhosa beleza do local em que se encontra. A maioria já não tem medo da morte, mas aguarda com ansiedade, como uma grande liberação para a serenidade. Nessas condições, é a sua parede que a separa desta verdade. O que você chama de morte é, na realidade, a transição para a luz. A morte que você imagina que experimentará pode ser encontrada dentro da sua parede. Todas as vezes que você se separa, de um modo ou de outro, morre uma pequena morte. Todas as vezes que obstrui sua maravilhosa força vital, impedindo-a de fluir, está criando uma pequena morte. Assim sendo, quando se lembra das partes separadas do seu ser, e as reintegra em si mesma, você já morreu. Você volta à vida. Quando expande sua percepção, a parede no meio do mundo, a parede entre a realidade espiritual e a realidade física, se dissolve. Assim a morte se dissolve, não é mais que a liberação da parede da ilusão quando você está pronta para prosseguir. E o que você é se redefine como a realidade maior. Você ainda é o seu eu individual, quando deixa cair o corpo, mantém a essência do eu. Sente a essência do eu nas meditações futuras e passadas dadas. No capítulo 27, a autocura. Seu corpo físico morre, mas você passa a outro plano de realidade. Mantém a essência do eu além do corpo, além da encarnação. E quando deixa o corpo, sente que é um ponto de luz dourada, mas sente, ainda assim, que é você mesma. Revisão do capítulo 8. 1. Quando a alma se encarrega de um corpo. 2. Qual é a significação do momento do nascimento no que diz respeito ao campo de energia humana? C. 3. Quais são as duas principais diferenças entre os chakras de uma criancinha e os de uma pessoa adulta? 4. Que relação existe entre a aura e o desenvolvimento na infância? 5. Por que, no que diz respeito à aura, uma criança grita de dor quando alguém lhe arrebata alguma coisa das mãos? 6. Porque uma criança gosta de sentar-se no interior da aura de um adulto? 7. Quais são os principais progressos que ocorrem na aura no decorrer das seguintes etapas do desenvolvimento, antes do nascimento, no nascimento, na primeira infância, na infância, na latência, na puberdade, na maturidade, na meia-idade, na idade avançada e na morte? 8. Em que idade se completa o processo de encarnação? 9. Descreve a experiência da morte tal como se foi testemunhada por observadores de alta percepção sensorial. Alimento para reflexões. 1. Exponha a relação existente entre o ser e o espaço pessoal de uma pessoa. 2. Exponha a relação existente entre os limites pessoais e o ser. Capítulo 9. A função psicológica dos 7 chakras maiores. À proporção que o ser humano amadurece e os chakras se desenvolvem, cada qual representa os padrões psicológicos que envolvem a vida do indivíduo. Quase todos reagimos a experiências desagradáveis obstruindo o sentimento e detendo grande quantidade do fluxo natural de energia.
Isso influi no desenvolvimento e na maturação dos chakras, do que resulta a inibição de uma função psicológica plenamente equilibrada. Se uma criança, por exemplo, for rejeitada muitas vezes tentando dar amor a outrem, deixará provavelmente de tentá-lo, e buscará assustar os sentimentos interiores de amor, aos quais responde com atos. Para fazê-lo, terá de suspender o fluxo de energia através do chakra do coração. Quando se interrompe ou desacelera o fluxo de energia que passa por esse chakra, compromete-se-lhe o desenvolvimento. Por fim, é muito provável que de tudo isso resulte um problema de ordem física. O mesmo processo funciona no caso de todos os chakras. Toda vez que uma pessoa obstrui uma experiência que está tendo, seja ela qual for, obstrui, por sua vez, os seus chakras, os quais se acabam desfigurando. Os chakras ficam obstruídos, atravancados de energia estagnada, giram irregularmente, para trás, num movimento contrário ao dos ponteiros do relógio, e até, em caso de doença, ficam severamente distorcidos ou rasgados. Quando os chakras funcionam normalmente, cada qual está aberto e gira na direção dos ponteiros do relógio, a fim de metabolizar as energias necessárias do campo universal. Um giro no sentido dos ponteiros do relógio tira energia do campo de energia universal, para o chakra, de maneira muito semelhante à da regra da mão direita no eletromagnetismo, segundo a qual um campo magnético mutável em torno de um fio induzirá uma corrente naquele fio. Segurando o fio com a mão direita, os dedos apontarão na direção do polo magnético positivo. O polegar, automaticamente, apontará na direção da corrente induzida. As mesmas regras funcionam no caso dos chakras. Se você mantiver a mão direita sobre um chakra, de maneira que os dedos se enrolem no sentido dos ponteiros do relógio em torno da borda exterior do chakra, seu polegar apontará para o corpo e na direção da corrente. Assim classificamos o chakra de aberto às energias que entram. Ao contrário, se você enrolar os dedos da mão direita na direção contrária dos ponteiros do relógio em torno do chakra, o polegar apontará para fora, na direção do fluxo da corrente. Quando o chakra gira num movimento contrário ao dos ponteiros do relógio, a corrente flui para fora do corpo e, desse modo, interfere no metabolismo. Em outras palavras, as energias necessárias, e que experimentamos como realidade psicológica, não fluem para o chakra quando este gira no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Nessas condições, classificamos o chakra de fechado às energias que entram. A maioria das pessoas que tem observado tem 3 ou 4 chakras que giram na direção contrária dos ponteiros do relógio em qualquer tempo. De ordinário, eles se abrem cada vez mais em decorrência da terapêutica. Como os chakras não são apenas metabolizadores de energia, mas também dispositivos que sentem a energia, servem para falar-nos sobre o mundo que nos rodeia. Se fecharmos os chakras, não permitiremos que entre a informação de Sartre, quando fazemos nossos chakras fluírem no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio, lançamos nossas energias para fora, para o mundo, sentimos o que é a energia que lançamos para fora e dizemos que é o mundo. Em psicologia, dá-se a isso o nome de projeção. A realidade imaginada que projetamos sobre o mundo relaciona-se com a imagem do que supunhamos fosse o mundo através das nossas experiências infantis através da mente da criança que éramos então. Como cada chakra está relacionado com uma função psicológica específica, o que projetamos através de cada um deles estará dentro da área geral em que cada qual funciona e será muito pessoal para nós, porque a experiência de vida de toda pessoa é única. Assim, medindo o estado dos chakras, podemos determinar nossas atuais questões de vida a longo prazo. Johnny Perracos e eu relacionamos a disfunção de cada chakra com um distúrbio psicológico. Qualquer perturbação no chakra, medida pelas técnicas rabdomânticas, mostra uma disfunção nessa área de relacionamento psicológico. Veja no capítulo 10 as observações sobre a técnica rabdomântica. Desse modo, medindo o estado dos chakras, habilitamo-nos a diagnosticar as necessidades psicológicas do cliente. Também trabalho diretamente com os chakras no intuito de levar a cabo uma mudança psicológica. Inversamente, descobrimos que os padrões psicológicos descritos pelos terapeutas estão ligados ao campo de energia humana em localizações, formas
Cores predizíveis. A figura 7.3 mostra a localização dos 7 centros principais de energia dos chakras utilizados para diagnosticar estados psicológicos. Eles estão divididos em centros mentais, centros de vontade e centros de sentimento. Para a saúde psicológica, é preciso que os 3 tipos de chakras, a saber, da razão, da vontade e da emoção, estejam equilibrados e abertos. Os 3 chakras da área da cabeça e da garganta governam a razão. Os que se localizam na frente do corpo governam as emoções. Seus equivalentes nas costas governam a vontade. A figura 9.1 dá uma tabela dos principais chakras e da sua função psicológica. Observemos as áreas gerais de funcionamento psicológico de cada chakra. O primeiro chakra, o centro coxidiano, relaciona-se com a quantidade de energia física e com a vontade de viver na realidade física. Quando a força vital funciona plenamente através desse centro, a pessoa tem muita vontade de viver na realidade física. Quando a força vital funciona na sua plenitude, por meio dos 3 chakras inferiores, combinada com um fluxo pujante pelas pernas abaixo, vem com ela uma clara e direta afirmação de potência física. O cóccix atua como bomba de energia sobre o nível etérico, ajudando a dirigir o fluxo de energia pela espinha, de baixo para cima. A afirmação de potência física, combinada com a vontade de viver, dá ao indivíduo uma presença de força e vitalidade. Ele afirma: estou aqui agora. Com efeito, se acha bem fundamentado na realidade física. A presença da força e da vitalidade emana dele em forma de energia vital. Ele age a miúde como gerador, ativando os que o rodeiam, recarregando-lhes os sistemas de energia. Possui uma forte vontade de viver. Quando se obstrui ou fecha o centro coxidiano, bloqueia-se a maior parte da vitalidade física da força vital, e a pessoa não produz uma impressão vigorosa. No mundo físico, ela não está aqui. Evitará a atividade física, estará por baixo em matéria de energia e poderá até ser enfermiça. Faltar-lhe-á a força física. O centro púbico, chakra 2.4, relaciona-se com a qualidade do amor ao sexo oposto que a pessoa é capaz de sentir. Estando aberto, facilita a concessão e o recebimento do prazer sexual e físico. Se este centro estiver aberto, a pessoa apreciará o ato sexual e, provavelmente, será orgástica. O orgasmo pleno do corpo, todavia, exige que todos os centros estejam abertos. O centro sacro, chakra 2b, relaciona-se com a quantidade de energia sexual da pessoa. Com o centro aberto, esta sente a sua força sexual. Se ela obstruir o chakra, a força e a potência sexual que tiver, sejam elas quais forem, serão fracas e decepcionantes. Não terá provavelmente muito impulso sexual, tenderá a evitar o ato sexual, negando-lhe a importância e o prazer que proporciona, do que resultará a subnutrição dessa área. Como o orgasmo banha o corpo de energia vital, o corpo deixará de ser alimentado dessa maneira, e não receberá a nutrição psicológica da comunhão e do contato corporal com outrem. Relação entre os chakras 2.4 e 2b. Os atos sacros como parceiros do chakra público. Nos 2 pontos em que o centro frontal e o centro dorsal se juntam, no coração do chakra, na espinha, a força vital manifesta o seu segundo impulso e propósito físico mais poderoso, o do desejo de união sexual. Essa força poderosa rompe as barreiras autoimpostas entre duas pessoas e as deixa mais próximas uma da outra. Desse modo, a sexualidade da pessoa está ligada à sua força vital. Isso é verdade, naturalmente, em relação a todos os centros, qualquer um deles que seja obstruído também obstrui a força vital na área relacionada. Como a área pélvica do corpo é a fonte da vitalidade, qualquer centro obstruído nessa área reduz a vitalidade física e sexual. Para a grande maioria da humanidade, a energia sexual atravessa esses 2 chakras sexuais e os carrega e descarrega no orgasmo, num movimento que revitaliza e limpa o corpo com um banho de energia, livrando o sistema do corpo da energia bloqueada, dos produtos de refúgio e da tensão profunda. O orgasmo sexual é importante para o bem-estar físico. O mútuo abandono na comunhão profunda, através do dar e do receber no ato sexual, é um dos modos principais que a humanidade tem de liberar a separabilidade do ego e experimentar a unidade.
pondo de parte o amor e o respeito à singularidade do parceiro. Esta é uma experiência sagrada que coroa os profundos impulsos evolutivos primordiais no nível físico e os profundos anseios espirituais de união com a divindade. É o casamento entre os aspectos espirituais e físicos de dois seres humanos. Para os que já atingiram essa comunhão e passaram a outras fases ao longo do caminho espiritual, algumas disciplinas espirituais, como o Yoga de Kundalini e a tradição tântrica, afirmam que essa descarga já não é necessária ao bem-estar da pessoa. A maioria dos seres humanos não figura nessa categoria. Muitas práticas espirituais utilizam a meditação para conter, transformar e redirigir a energia sexual ao longo de diferentes canais de energia, movendo ao longo da corrente de força vertical pela espinha acima para ser transformada em energia vibratória mais elevada, empregada na construção dos corpos de energia espiritual superior. Essa prática, muito poderosa e potencialmente perigosa, precisa ser feita sob orientação capaz. Em seu livro Kundalini, Gopi Krishna fala na transformação, dessa maneira, da sua semente física, o esperma, em energia espiritual, ou Kundalini. Muitas práticas espirituais advogam a retenção do esperma, ou semente espiritual, para a transformação. Obstruções nos chakras 2.4 e 2b. A obstrução do centro púbico pode resultar na impossibilidade de alcançar o orgasmo, na mulher que é incapaz de se abrir e de receber alimentação sexual do companheiro. Ela provavelmente não conseguirá fazer conexão com a vagina e talvez não goste a penetração, mostrando-se mais inclinada à estimulação do clítoris do que à penetração. Poderá também querer ser sempre o parceiro agressivo no ato sexual, isto é, ficar por cima e iniciar a maioria dos movimentos. A distorção aqui cifra-se em que ela precisa estar sempre no controle. Num estado saudável, ela desejaria ser ativa às vezes e receptiva em outras ocasiões. Mas, nesse caso, teme inconscientemente os poderes do parceiro. Com desvelo, paciência, carinho e aceitação do companheiro, ela poderá, aos poucos, abrir o chakra púbico para receber e desfrutar a penetração. É preciso também que investigue os sentimentos mais profundos do medo e recusa do parceiro, que acompanham esta sua condição, para encontrar as imagens de onde vêm os sentimentos acima descritos. Não estou querendo dizer que a mulher não deve ser agressiva no ato sexual. Estou me referindo apenas a um tipo de desequilíbrio no dar e no receber. Uma grave obstrução do chakra púbico, no homem, geralmente é acompanhada de orgasmo precoce ou de incapacidade de ereção. O homem tem medo, em algum nível profundo, de entregar toda a sua força sexual e, por isso, a retém. O fluxo de energia mídia é interrompido, atravancado ou redirigido para as costas, para fora do chakra sacro, de modo que ele emite a energia, no orgasmo, pelo segundo chakra dorsal, em vez de emiti-la pelo pênis. Essa experiência, às vezes dolorosa, resulta numa aversão ao orgasmo e numa evitação do ato sexual, o que precipita dificuldades em outros níveis com a companheira, como acontece com a mulher não orgástica. Está visto que, muitas vezes, por meio da lei segundo a qual o semelhante atrai o semelhante, essas pessoas se encontram e partilham do problema mútuo. Num número demasiado de vezes, a pseudo-solução tem sido pôr a culpa no parceiro e sair à procura de outro, o que apenas perpetua a situação, até que o dono do problema se reconheça finalmente como tal. Nesse ponto, pode começar o trabalho de desenterrar as imagens ou crenças que foram a origem de tudo. É uma bênção, nesses casos, ter um parceiro que aceita, compreensivo e vigorosamente empenhado, ajudar. Se as duas pessoas, em lugar de se recriminarem mutuamente, admitirem a dificuldade, poderão concentrar-se em dar amor, compreensão e apoio um ao outro e, assim, desenvolver uma nova forma de mutualidade. Esse tipo de crescimento demanda tempo e paciência. Demanda concessão verdadeira, sem exigir que os seus desejos sejam satisfeitos pela outra pessoa. E, à medida que a confiança e o respeito mútuos crescem, a partir da renúncia às recriminações e da outorga do amor, a sexualidade costuma abrir-se e crescer, numa troca nutritiva. Não é incomum estar fechado um desses centros quando o outro está aberto. Muitas vezes é precisamente assim que os pares de chakras, dianteiro/traseiro, funcionam nas pessoas. O funcionamento será exagerado num deles e reduzido no outro,
porque a pessoa não tolera a força de ter ambos os aspectos de um chakra funcionando ao mesmo tempo. Para alguns, por exemplo, é muito difícil sentir uma tremenda força sexual e estar, ao mesmo tempo, muito aberto para dar e receber no ato do amor. A força sexual transmuda-se não raro em fantasia, em vez de permitir que o momento se expanda pela imersão nas profundezas e mistérios pessoais do parceiro ou parceira. Os seres humanos, infinitamente belos e maravilhas complexas, raro permitem a si mesmos vagar desinibidos por essa beleza e maravilha. Os problemas psicológicos que acompanham o desequilíbrio nos chakras 2 e 2B acarretam circunstâncias de vida insatisfatórias. Por exemplo, quando o centro dorsal é forte de uma direção idêntica à dos ponteiros do relógio, a pessoa terá um forte impulso sexual e, provavelmente, uma grande demanda de relações sexuais. O problema está em que a grande quantidade de energia e impulsos sexuais não é acompanhada da capacidade de dar e receber sexualmente. Dessa maneira, será muito difícil satisfazer um impulso forte. Se o centro dorsal estiver forte numa direção contrária ao dos ponteiros do relógio, o mesmo será verdade. O impulso, entretanto, também provavelmente será acompanhado de imagens negativas, talvez até de fantasias sexuais violentas. É evidente que isso tornará o impulso ainda mais difícil de satisfazer, e o dono de uma configuração dessa natureza terá de empenhar-se em muita sublimação a fim de evitar totalmente a questão. Por envergonhar-se desses sentimentos íntimos. Por outro lado, a pessoa pode ter muitos parceiros sexuais e, nesse caso, perder a possibilidade de uma comunhão profunda entre duas almas no ato sexual. A pessoa pode romper compromissos sexuais ou ser incapaz de assumi-los. O plexo solar, chakra 3.4, está associado ao grande prazer que deriva do profundo conhecimento do nosso lugar único e ligado dentro do universo. Uma pessoa que tem aberto o chakra 3 pode erguer os olhos para o céu estrelado, à noite, e sentir que lhe pertence. Está firmemente assentada no seu lugar dentro do universo. E o centro do seu aspecto único de expressão do universo manifesto e disso lhe advém sabedoria espiritual. Se bem que o chakra do plexo solar seja mental, seu funcionamento saudável está diretamente vinculado à vida emocional do indivíduo. Isso é verdade porque a mente ou os processos mentais servem de reguladores da vida emocional. A compreensão mental das emoções os coloca numa estrutura de ordem e define de maneira aceitável a realidade. Se estiver aberto e funcionar harmoniosamente, o centro terá uma vida emocional profundamente satisfatória, que não o esmagará. Quando, porém, estiver aberto, mas a membrana protetora estendida sobre ele estiver rasgada, terá grandes extremos não controlados de emoções. Poderá sofrer a influência de fontes exteriores, procedentes do astral, que talvez o confundam. Poderá perder-se no universo e nas estrelas. Acabará sentindo dores físicas na área, em virtude de um uso exagerado desse chakra, e poderá acabar padecendo de uma moléstia, como o esgotamento renal. Se estiver fechado, esse centro lhe obstruirá os sentimentos, não lhe permitindo talvez sentir coisa alguma. Ele não se dará conta do significado mais profundo das emoções, que empresta outra dimensão à existência. Poderá não estar ligado à própria unicidade dentro do universo e ao seu propósito maior. Muitas vezes esse centro funciona como obstáculo entre o coração e a sexualidade. Se ambos estiverem abertos e o plexo solar obstruído, os dois funcionarão separadamente, isto é, o sexo não estará profundamente ligado ao amor, e vice-versa. Os dois se ligam muito bem quando um deles dá tento de sua existência firmemente enraizada no universo físico e da longa linha histórica de seres humanos que serviram para criar o veículo físico que a pessoa possui agora. Nunca devemos subestimar o quão profundamente físico é o ser que cada um de nós representa. O centro do plexo solar é muito importante no que diz respeito ao relacionamento humano. Quando uma criança nasce, subsiste um umbigo etérico entre mãe e filho. Esses cordões representam um relacionamento humano. Toda vez que uma pessoa estabelece relação com outro ser humano, crescem cordões entre os dois chakras. 3A. Quanto mais fortes forem as associações entre as duas pessoas, tanto mais fortes e mais numerosos serão os cordões. Nos casos em que a relação está terminando, os cordões vão se desligando devagar.
Também se desenvolvem cordões entre outros chakras de pessoas relacionadas umas com as outras, mas os cordões do terceiro chakra parecem uma reencenação do relacionamento entre o filho e a mãe, e são muito importantes em termos de análise transacional no processo terapêutico. A análise transacional é um método de determinar a natureza da sua interação com outras pessoas. Você interage com elas como uma criança interagiria com um dos pais, filho/pai? Ou interage como se elas fossem a criança e você o adulto, adulto/criança? Ou age como adulto? Esse tipo de análise revela muita coisa acerca de suas reações pessoais diante de outras pessoas. A natureza dos cordões do chakra, que você constrói na sua primeira família, será repetida nas relações seguintes, que você construir depois. Quando você é criança. Os cordões filho-mãe representam exatamente isso, a relação entre o filho e a mãe. Quando adulto, você, muito provavelmente, cria cordões dependentes filho-mãe entre você e seu companheiro ou companheira. À proporção que se movimenta pela vida e amadurece, você transforma gradativamente os cordões filho-mãe em cordões adulto. O centro diafragmático, chakra 3B, localizado atrás do plexo solar, está associado à nossa intenção no tocante à saúde física. Se alguém tiver muito amor à saúde dirigido ao próprio corpo, e intentar mantê-lo saudável, esse centro estará aberto. Também conhecido como centro da cura, associa-se à cura espiritual. Diz-se que em alguns curadores o mesmo centro, muito grande e desenvolvido, é também um centro da vontade, como o localizado entre as omoplatas, e menor, por via de regra, do que os outros centros da vontade, a não serem pessoas com capacidades curativas. Esse centro, associado ao centro do plexo solar na parte dianteira do corpo, estará habitualmente aberto se o centro do plexo solar estiver aberto. Se uma pessoa tiver o plexo solar aberto e, por conseguinte, estiver coerente ao seu lugar no universo, admitindo-se que ele se ajuste tão perfeitamente quanto cada haste de relva e os lírios do campo, a autoaceitação dessa pessoa se manifestará, no nível físico, como saúde física. A saúde total, mental, emocional e espiritual, exige que todos os centros estejam abertos e equilibrados. O leitor verá, à medida que passarmos pelas descrições dos chakras, que os aspectos frontais e dorsais de cada um funcionam juntos como um par, e que o equilíbrio entre eles é mais importante do que tentar escancarar apenas um. O chakra do coração, chakra 4.4, é o centro por cujo intermédio amamos. Através dele flui a energia do nexo com toda a vida. Quanto mais aberto estiver esse centro, tanto maior será a nossa capacidade de amar um círculo de vida cada vez mais amplo. Quando o centro funciona, nós nos amamos, amamos nossos filhos, nossos companheiros, nossas famílias, nossos animais de estimação, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos conterrâneos, nossos semelhantes e todas as criaturas da terra. Através desse centro, ligamos cordões aos centros do coração das pessoas com as quais temos uma relação de amor. Isso inclui filhos e pais, assim como amantes e cônjuges. Vocês, provavelmente, já ouviram a expressão cordões do coração, referente a esses cordões. Os sentimentos de amor que fluem através do chakra muitas vezes nos trazem lágrimas aos olhos. Depois de experimentarmos esse estado aberto de desejo, compreendemos quanta falta nos fez antes e choramos. Quando o chakra está aberto, a pessoa pode ver todo o indivíduo dentro do seu semelhante. Pode ver a unicidade, a beleza e a luz interiores em cada indivíduo, bem como seus aspectos negativos ou subdesenvolvidos. No estado negativo, fechado, a pessoa tem dificuldade em amar, amar no sentido de dar amor sem nada esperar de volta. O chakra do coração é o mais importante dos que se utilizam no processo curativo. Todas as energias metabolizadas através dos chakras sobem pela corrente de força vertical, atravessando as raízes dos chakras e entram no chakra do coração antes de saírem das mãos ou dos olhos do curador. No processo de cura, o coração transforma as energias do plano da Terra em energias espirituais e as energias do plano espiritual em energias do plano da Terra para serem usadas pelo paciente. Isto será mais desenvolvido no capítulo sobre a cura. No meio do caminho entre as omoplatas, o chakra 4B se associa à vontade do ego, ou vontade externa.
o centro a partir do qual agimos no mundo físico. Saímos em posse daquilo que desejamos. Se o centro girar no sentido horário, tomaremos uma atitude positiva no tocante à realização de coisas na vida e veremos outras pessoas como sustentáculos das realizações. Teremos experiências para sustentar essa opinião porque as vivemos. Experimentaremos a concordância entre a nossa vontade e a vontade divina. Veremos a vontade dos nossos amigos em harmonia com a nossa. Se você quiser, por exemplo, escrever um livro, imaginará seus amigos ajudando e imaginará o livro sendo aceito pelos editores com palavras como estas: sim, é exatamente o que estávamos procurando. Por outro lado, se o centro estiver girando em sentido anti-horário, o oposto será verdadeiro. Suporemos erroneamente que a vontade de Deus é de outras pessoas se opõem à nossa. As pessoas parecerão estorvos em nossa caminhada para obter o que desejamos ou em nosso afã de realizar alguma coisa. Teremos de passar pelo meio ou por cima delas para conseguir o que desejamos, em lugar de vê-las como se nos estivessem ajudando. Acreditaremos em declarações como: minha vontade se sobrepõe à sua e minha vontade se sobrepõe à de Deus. Aqui estão envolvidas crenças arraigadas em relação ao modo com que o universo funciona. Uma imagem do universo como um sítio basicamente hostil, onde os agressores fortes sobrevivem, às vezes se reduz a: se eu não conseguir o que quero, é sinal de que minha sobrevivência final está em jogo. A pessoa funciona por controle e procura tornar o seu mundo seguro controlando os outros. A solução, para ela, consiste em compreender o modo com que cria um ambiente hostil através da sua agressão e, em seguida, arriscar-se a deixar que tudo vá como vai e verificar se a sobrevivência é possível sem controle. A assunção desse risco conduzirá finalmente a experiências de um universo benigno, abundante e seguro, em que a existência da pessoa é apoiada pelo todo. Em outro caso, o centro pode ser superativo. Pode ter dimensões muito amplas no sentido horário acompanhado de um pequeno chakra do coração na mesma direção. Ou na direção contrária. Nesse caso, a vontade da pessoa não é particularmente negativa, é tão somente usada para cumprir a função que o centro do coração cumpriria. Em lugar de ser capaz de deixar correr, de confiar e amar, isto é, em vez de mandar mais energia pelo chakra do coração, 4A, a pessoa compensa com a sua vontade. Deixa correr mais energia através do aspecto dorsal do chakra 4 entre as omóplatas. E pode estar dizendo veladamente: quero seguir o meu caminho sem precisar pensar na sua humanidade. Essa pessoa funciona mais pela vontade do que pelo amor, ou pelo poder sobre o íntimo mais do que pelo poder proveniente do íntimo. E a distorção em virtude da qual possuiríamos o nosso parceiro, ou parceira, em lugar de sermos seus iguais. O chakra da garganta, San, localizado na frente da garganta, associa-se à tomada de responsabilidade pelas nossas necessidades pessoais. O recém-nascido é elevado ao peito, mas precisa sugar antes de conseguir a nutrição. O mesmo princípio vigora pelo resto da vida. À proporção que a pessoa amadurece, a satisfação das suas necessidades repousa cada vez mais sobre si mesma. Alcança-se a maturidade e esse chakra funciona apropriadamente quando deixamos de censurar os outros pelas nossas falhas e nos aventuramos a criar o de que precisamos e o que desejamos. O centro mostra também o estado da pessoa no respeitante ao recebimento do que quer que lhe esteja destinado. Se o centro for medido como se fosse contrário ao sentido horário, a pessoa não receberá o que lhe é dado. Isto se associa, em primeiro lugar, a uma imagem do que lhe está destinado. Ou seja, se a pessoa enxerga o mundo como um lugar negativo, geralmente hostil, será cautelosa e alimentará expectativas negativas a respeito do que a aguarda. Poderá esperar mais hostilidade, violência ou humilhação do que amor e nutrição. Como ela constrói um campo de força negativa com suas expectativas negativas, atrairá para si uma alimentação negativa. Vale dizer, se ela tiver expectativas de violência, terá violência dentro em si mesma e, portanto, atrairá, consoante a lei segundo a qual o semelhante atrai o semelhante, como ficou explicado no capítulo 6 sobre a natureza do campo da energia universal. À medida que a pessoa abre o centro da garganta, atrai, pouco a pouco, mais alimentação até poder receber tanta que será capaz de manter o centro da garganta aberto na maior parte do tempo. Nesse interim,
pode atrair uma alimentação negativa logo após a abertura do centro, por acreditar que é isso que lhe está reservado. Depois que tiver passado por essa experiência, e se tiver ligado à causa original dentro em si mesmo e houver reencontrado a confiança interior, reabrirá o centro da garganta. O processo de abrir e fechar continuará até que todas as concepções errôneas sobre receber ou deixar entrar se transformem em confiança num universo benigno e alimentador. O aspecto de assimilação que ocorre no verso do quinto chakra, SB, ao qual às vezes se deu o nome de centro profissional, está associado ao sentido do eu, da pessoa dentro da sociedade, da profissão e entre os iguais. Se uma pessoa não se sentir à vontade nessa área da sua vida, o desconforto poderá ser coberto pelo orgulho, que compensa a falta de respeito próprio. O centro localizado na parte posterior do pescoço estará geralmente aberto se a pessoa for bem-sucedida e bem ajustada ao trabalho e satisfeita com esse trabalho. Como a sua tarefa na vida. Se ela tiver escolhido uma profissão ao mesmo tempo estimulante e satisfatória e estiver dando o melhor de si no trabalho, este centro estará em pleno florescimento. A pessoa será profissionalmente bem-sucedida e estará recebendo apoio para alimentar-se do universo. A não ser esse o caso, ela se absterá de dar o que tem de melhor. Será mal-sucedida e disfarçará a ausência de sucesso com orgulho. Sabe intimamente que seria melhor se pudesse dar o que tem de melhor ou se obtivesse um emprego mais estimulante. Seja como for, nunca faz uma coisa nem outra, e se socorre da defesa do orgulho a fim de evitar o verdadeiro desespero que há por baixo. Sabe que, na verdade, não está vencendo na vida. Desempenhará provavelmente o papel de vítima, declarando que a vida não lhe deu oportunidades para que pudesse desenvolver o seu grande talento. Há que liberar o orgulho e há que sentir e liberar a dor e o desespero também. Nesse centro, desvelaremos outro sim o medo do fracasso que obstrui o impulso de sair para fora e criar o que tão deveras desejamos. Isso também é válido em relação às amizades pessoais e à vida social em geral. Evitando o contato, a pessoa evita igualmente revelar-se e sentir, de um lado, o medo de não ser querida. E, de outro, a competição e o orgulho sou melhor do que você, você não é suficientemente bom para mim. Uma vez que os nossos sentimentos de rejeição nascem dentro de nós e depois os projetamos para fora, sobre o outro, evitamos que o outro evite a rejeição. Assumir o risco de procurar conseguir a profissão porque ansiamos de mover-nos na direção dos contatos que ambicionamos e de revelar nossos sentimentos a respeito são maneiras de liberá-los e, desse modo, abrir o chakra. O centro da testa, chakra 6A, está associado à capacidade de visualizar e compreender conceitos mentais. Isso inclui os conceitos de realidade, ou o universo da pessoa, ou a maneira com que ela vê o mundo, ou como acha que o mundo provavelmente lhe responderá. Se o centro girar no sentido anti-horário, a pessoa terá conceitos mentais confusos ou imagens acerca da realidade que, sobre não serem verdadeiras, são geralmente negativas. Quem os adota projeta-os no mundo e por eles cria o seu mundo. Se o centro estiver atravancado e fraco, a pessoa terá, de ordinário, obstruídas suas ideias criativas pela simples razão de que a quantidade de energia que atravessa o centro é pequena. Se o centro girar vigorosamente no sentido horário, a pessoa terá a capacidade de gerar ideias fortes, que são negativas. Se isso estiver combinado com um centro executivo que funciona vigorosamente, localizado na base da cabeça, chakra 6B, isso poderá devastar a vida da pessoa. Durante o processo terapêutico de purificar ou de classificar nossas imagens de crença negativa, quando uma imagem surge no sistema de energia e começa a funcionar de maneira dominante, o centro girará, provavelmente, em sentido anti-horário, ainda que gire, de hábito, no sentido oposto. O processo terapêutico traz a imagem para o primeiro plano e faz que ela se manifeste na vida da pessoa. Com ajuda terapêutica, esta compreenderá e verá claramente a imagem como ela é. O centro, então, virará ao contrário e passará a girar no sentido horário. Por via de regra, o movimento em sentido anti-horário pode ser detectado pelo terapeuta amadurecido, em razão da qualidade instável do sentimento que acompanha o movimento nesse sentido. Será manifesto para o terapeuta não ser esse o estado normal das coisas. O chakra, por exemplo,
Pode até mostrar um movimento caótico, a indicar ao terapeuta que uma questão relativa a um dos conceitos de realidade do cliente lhe está abalando vigorosamente a personalidade. Na parte dorsal da cabeça, o centro executivo mental, chakra 6B, se associa à implementação das ideias criativas formuladas através do centro da testa. Se o centro executivo da vontade estiver aberto, as ideias da pessoa serão seguidas da ação apropriada para fazê-las materializarem-se no mundo físico. Se não estiver aberto, a pessoa terá dificuldade para aproveitar suas ideias. É especialmente frustrante ter o centro frontal, 6A, aberto e o dorsal fechado. A pessoa tem muitas ideias criativas, que nunca parecem funcionar. Existe habitualmente uma desculpa que as acompanha e que põe a culpa no mundo exterior. De ordinário, a pessoa precisa simplesmente exercitar-se na maneira de levar avante, passo a passo, o que deseja realizar. Ao fazer esse trabalho gradativo, muitos sentimentos emergirão. Não posso suportar uma espera tão longa, não quero assumir a responsabilidade por esse acontecimento, não quero pôr à prova essa ideia na realidade física, não aceito esse longo processo de criação. Quero que tudo aconteça. Sem tanto trabalho, você faz o trabalho, eu entro com a ideia. Essa pessoa provavelmente não se exercitou, desde o início, no modo de dar os passos simples no mundo físico para levar a cabo o propósito escolhido, por ser provavelmente avessa a estar na realidade física e na posição de aprendiz. Por outro lado, se o centro girar no sentido dos ponteiros do relógio e o centro da ideia girar em sentido contrário, teremos uma situação ainda mais inquietante. Ainda que os conceitos básicos da pessoa não estejam na realidade, ela continuará a levar adiante os conceitos distorcidos com certa dose de sucesso. Se você acredita, por exemplo, que este mundo é um lugar detestável, onde todo mundo procura os seus interesses, de modo que cada qual pega o que quer, e você tem a capacidade de fazê-lo porque sabe como se haver, ou seja, se a sua vontade executiva está funcionando, você poderá agir como um criminoso. Nesse caso, é provável que o seu coração também esteja atravancado. Sua vida comprovará sua ideia, até certo ponto. Você será bem-sucedido, até certo ponto, até ser apanhado. Ou, com esse tipo de configuração, você tentará fazer que aconteça alguma coisa, o que é simplesmente impossível no mundo físico. Ou você poderá ser o autor do movimento que executa as ideias de outra pessoa, sejam elas quais forem. O centro da coroa, chakra 7, está associado à conexão da pessoa com sua espiritualidade e à integração de todo o seu ser, físico, emocional, mental e espiritual. Se o centro estiver fechado, a pessoa provavelmente não terá uma conexão experiencial com a sua espiritualidade. Não terá provavelmente o sentimento cósmico. E não saberá do que estão falando as pessoas quando falam de suas experiências espirituais. Se o centro estiver fechado, a pessoa provavelmente experimentará com frequência sua espiritualidade de forma muito pessoal, peculiar a ela. Essa não é uma espiritualidade definida pelo dogma nem se relaciona facilmente com palavras. É, antes, um estado de ser, um estado de transcendência da realidade mundana para o infinito. Vai além do mundo físico e cria no indivíduo um sentido de totalidade, de paz e fé, dando um sentido de propósito à sua existência. Revisão do capítulo 9. 1. Descreva a função psicológica de cada chakra. 2. Explique o significado de chakras abertos e fechados, como se descreve neste capítulo. Capítulo 10. Diagnóstico do chakra ao centro de energia. Existem várias maneiras de discernir o estado dos chakras. No princípio, você terá de explorar a que lhe for mais fácil e mais útil. A melhor maneira que descobri de perceber o estado dos chakras é usar um pêndulo, dispositivo que ajuda a aumentar sua sensibilidade ao fluxo de energia, porque atua como um amplificador. Os melhores pêndulos que encontrei para esse propósito são feitos de faia, têm forma de uma pera de cerca de 25 mm de diâmetro e 1,5 polegada, 38,08 mm, de comprimento. Seu campo de energia é difuso, penetra-se facilmente e, sobre o ser também piriforme, é simétrico em torno de um eixo vertical. O que não deixa de ser importante nesse tipo de mensuração. Os pêndulos de faia podem ser adquiridos no Metaphysical Research Group, Asher School, Stone Style.
Lane, Hastings, Sussex, Inglaterra. Se você desenvolveu alguma sensibilidade nas mãos, ou se gosta de tocar, pratique a percepção da energia quando esta flui para dentro ou para fora dos chakras, sentindo-a com as mãos. Isso ajuda a perceber se a energia flui livremente ou se está bloqueada, se é fraca ou forte. Poderá fazer a mesma coisa com um ponto de acupuntura simplesmente colocando a ponta do dedo sobre ele. Com esse tipo de sensibilidade, você obterá até certas respostas de sensação física no próprio corpo, que lhe darão a informação que você deseja conhecer. Finalmente, depois que tiver desenvolvido sua alta percepção sensorial em grau mais elevado, poderá olhar simplesmente para os chakras e ver como estão girando, regular ou irregularmente, e quais são as suas cores, escuras e bloqueadas, lavadas e fracas, ou claras, brilhantes e de tonalidade forte. Também poderá ver se estão desfigurados e, especificamente, como estão. Poderá, finalmente, percebê-los em cada camada do campo áurico. Primeiro que tudo, porém, pratiquemos o uso do pêndulo. Exercido para diagnosticar chakras com pêndulo. Para medir os chakras frontais, peça ao paciente que se deite de costas. Para medir os dorsais, peça-lhe que se deite de bruços. Para medir o estado do chakra, amarre o pêndulo a uma corda de mais ou menos 6 polegadas, 152,34 milímetros, de comprimento acima do chakra e esvazie a mente de todas as ideias preconcebidas quanto ao estado do chakra. Essa é a parte mais difícil e requer prática. Certifique-se de que o pêndulo está o mais próximo possível do corpo sem tocá-lo. Sua energia flui para o campo do pêndulo a fim de ativá-lo. O campo e sua energia, combinados, interagem com o campo do sujeito, levando o pêndulo a mover-se. Veja Fig. 10.1. Ele se moverá, provavelmente, em círculo e descreverá um círculo imaginário acima do corpo do sujeito. Poderá mover-se para trás e para diante, num movimento elíptico, ou poderá mover-se em linha reta. E poderá mover-se erraticamente. A extensão e a direção do movimento do pêndulo indicam a dose e a direção da energia que flui através do chakra. O Dr. John Pierracos descobriu que um movimento realizado no sentido horário denota um chakra psicodinamicamente aberto. Isso quer dizer que os sentimentos e experiências psicológicos governados por esse chakra, e que fluem através dele, estão equilibrados e cheios na vida da pessoa. Se o pêndulo se mover em sentido anti-horário, o chakra estará psicodinamicamente fechado, indicando uma área de problema e seu aspecto psicológico correspondente. Isso significa que os sentimentos e experiências psicológicas, governados por um fluxo através desse chakra, não estão equilibrados, porque a energia foi bloqueada e a pessoa, provavelmente, tem experiências negativas associadas a eles. O tamanho do círculo descrito pelo pêndulo vincula-se à força do chakra e à quantidade de energia que flui através dele. Relaciona-se também com a quantidade de energia que o curador e o sujeito têm nesse dia. Se um círculo mais amplo for descrito pelo pêndulo, haverá uma quantidade de energia fluindo através dele. Se o círculo for pequeno, menos energia estará fluindo através dele. É importante ter em mente que o tamanho do chakra não é o diâmetro da figura circular descrita pelo pêndulo, mas o indicado por ela. O tamanho do círculo do pêndulo é uma função da interação dos três campos, o do sujeito, o do terapeuta e o do pêndulo, como já foi dito antes. Se as energias das duas pessoas forem baixas, todos os chakras parecerão menores. Se forem altas, todos os chakras parecerão maiores. Precisamos concentrar-nos na comparação dos tamanhos relativos dos chakras. A saúde se obtém pela equilibração dos chakras para criar um fluxo igual de energia através de todos eles. Para a saúde, portanto, todos os chakras deverão ter, aproximadamente, o mesmo tamanho. Existem muitas variações entre as formas básicas do movimento no sentido horário e do movimento no sentido inverso, que indicam vários estados psicológicos. A figura 10a2 é uma tabela das várias formas descritas por um pêndulo. Posto que, à primeira vista, pareça um pouco complicada, a tabela, na verdade, é muito simples. Cada movimento realizado pelo pêndulo é uma variação entre os extremos de um chakra plenamente aberto, movimento no sentido horário, que desenha um círculo de 6 polegadas,
152,34 milímetros, de diâmetro, C6, ou um chakra inteiramente fechado, que gira em sentido anti-horário, CC6. Raramente encontro diâmetros maiores do que 6 polegadas. 152,34 milímetros, a menos que a pessoa esteja usando em demasia determinado chakra ou que este esteja exageradamente aberto depois de uma experiência espiritual, quando se abre a maioria dos chakras. Cheguei a medir até Sil, no sentido horário com o diâmetro de 25 centímetros. A única exceção incidente entre o C6 e CC6 é o chakra de todo imóvel, quando o pêndulo não exibe movimento algum. Nesse caso, ou o chakra está invertendo o giro, ou o indivíduo usou excessivamente ou lhe deteve e obstruiu o funcionamento psicológico, de maneira que o chakra deixou totalmente de girar e já não metaboliza energia alguma do campo de energia universal. A continuar por muito tempo, esse estado resultará seguramente em doença, vista que o corpo não funciona saudavelmente sem fazer uso da energia exterior. Veja, no capítulo 15, a relação entre doenças e chakras. Qualquer oscilação elíptica do pêndulo indica um desequilíbrio do fluxo de energia do lado direito ou do lado esquerdo do corpo. As designações de direito ou esquerdo referem-se aos lados direito e esquerdo do corpo do paciente, a saber, o pêndulo oscila para cima do lado esquerdo ou para cima do lado direito do corpo do paciente. Isso também indica que um lado do corpo é mais forte do que o outro. O lado direito representa a natureza ativa, agressiva, masculina ou yang. O lado esquerdo representa a natureza passiva, receptiva, feminina ou yin da personalidade. Quando o pêndulo descreve uma elipse inclinada para cima, na direção do lado direito do corpo do paciente, o Dr. John Pierracos observou que a personalidade tem o aspecto masculino mais desenvolvido que o feminino. Essa pessoa será provavelmente superativa, no sentido de ser agressiva em momentos em que a receptividade é mais apropriada. O mesmo acontece em relação a questões diretamente relacionadas com a área do funcionamento psicológico governado pelo chakra que exibe o movimento elíptico. Em qualquer chakra em que a oscilação elíptica do pêndulo se eleva para a esquerda, a pessoa tende a ser passiva em situações relacionadas com questões atinentes aos aspectos psicológicos particulares governados pelo chakra em tela. Se o centro da vontade, por exemplo, localizado entre as omóplatas, 4B, significar passividade elíptico ascendente para a esquerda, a pessoa será incapaz de conseguir o que deseja, permanecerá passiva quando dela se exigir uma ação agressiva, e esperará que alguém a execute ou lhe dê. Tampouco será capaz de defender seus direitos ou a sua vez. Muitas vezes recorrerá a uma falsa humildade para explicar por que permanece passiva, mas a verdade é que ela tem medo de ser agressiva, quase sempre em virtude de imagens muito fortes acerca do que significa ser agressiva. A imagem relativa à agressão vem diretamente da experiência da infância. Uma criança, por exemplo, pode ter tido um pai muito agressivo, que a dominava ou humilhava todas as vezes em que ela estendia a mão para pegar o que queria. Isso a terá convencido de que estender a mão para pegar o que se quer não é uma boa maneira de conseguir o que se deseja. Como as crianças são muito criativas, esta, provavelmente, experimentou várias formas de obter o que cobiçava ou, pelo menos, de conseguir alguma coisa que servisse de compensação ao que queria. A maneira que der certo é a que a criança adotará como comportamento natural. E continuará a adotá-la até o momento em que ela deixar de funcionar a contento. Infelizmente, o hábito é difícil de romper e mudar para encontrar novas maneiras de dar trabalho, porque a agressão é a vida por negativa. Debaixo de toda a passividade existe, de ordinário, um componente agressivo muito hostil da personalidade, que gostaria de fulminar os sentimentos sem restrições e apropriar-se do que deseja. Se isso for feito repetidamente num cenário terapêutico, a pessoa acabará sendo capaz de integrar sua agressão saudável no resto da personalidade. O trabalho agressivo precisa ser feito simultaneamente com o que muda a passividade em receptividade saudável. Quanto mais distorcido for o movimento circular do pêndulo acima de qualquer chakra, tanto mais grave será a distorção psicológica. A cisão direita-esquerda mais profunda é denunciada pelo movimento do pêndulo para trás e para frente, num ângulo de 45 graus em relação ao eixo vertical do corpo, R3,
L4 da figura 10a2. Quanto mais amplo for o movimento do pêndulo, tanto maior será a quantidade de energia contida na distorção. Por exemplo, uma mensuração R6 para o chakra 4B indica